Serviços farmacêuticos. Além da dispensação, as farmácias poderão oferecer os seguintes serviços farmacêuticos: aferição da pressão arterial, aferição da temperatura corporal, determinação da glicemia capilar, administração de medicamentos injetáveis e inalantes, perfuração do lóbulo auricular para a colocação de brincos. É importante lembrar que as medidas de pressão arterial e glicemia não constituem um diagnóstico, servindo apenas para o acompanhamento de pacientes hipertensos e diabéticos. Em caso de valores acima dos considerados como normais, o usuário deve ser orientado a procurar um médico. Outra recomendação importante é em relação aos medicamentos. Nenhum medicamento poderá ser indicado ou ter o seu modo de usar alterado pelos atendentes de farmácia. Os aparelhos e acessórios utilizados para a medição de qualquer parâmetro fisiológico ou bioquímico devem possuir registro, notificação e cadastro junto à Anvisa. Para cada procedimento haverá um POP descrevendo claramente, passo a passo, as etapas de realização, especificando os equipamentos e as técnicas ou metodologias utilizadas, parâmetros de interpretação de resultados e as referências bibliográficas utilizadas. Os POPs devem citar os equipamentos de proteção individual a serem utilizados, trazendo orientações sobre seu uso e descarte. Os resíduos de saúde deverão ser descartados conforme as normas para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Quanto ao ambiente destinado aos serviços farmacêuticos, este deve ser diverso daquele destinado à dispensação e deve permitir privacidade e conforto aos clientes. Portanto, tudo deve ser pensado previamente antes de organizar a farmácia. As dimensões do espaço, o mobiliário e a infraestrutura devem ser compatíveis com as atividades e serviços a serem oferecidos. Um dos cuidados que todo atendente de farmácia terá que tomar antes de se envolver em qualquer serviço farmacêutico é a higienização das mãos, que envolve primeiramente uma higienização simples para a limpeza das mãos e, na sequência, a higienização antisséptica. E se o atendente utilizar algum EPI, como luva, por exemplo, ele está dispensado de lavar as mãos? A resposta é um grande não. A higienização remove a sujidade, o suor, a oleosidade, os pelos, as células descamativas e a microbiota da pele, sendo a medida mais simples, mais barata para prevenir a propagação de infecções relacionadas aos serviços de assistência à saúde. Os produtos utilizados na higienização das mãos são o sabonete comum, preferencialmente na forma líquida ou em espuma, e um agente antisséptico. O sabonete comum é um produto que remove a microbiota transitória, tornando as mãos limpas. Mas, como não possui antimicrobianos, ou os contém em baixas concentrações, não possui efeito antisséptico. Os agentes antissépticos têm ação antimicrobiana, devendo ser utilizados quando não houver sujidade visível nas mãos. O agente mais comumente empregado é o etanol, em solução 70%. Como o efeito se dá por desnaturação de proteínas das bactérias, é necessário que a solução alcoólica encontre-se entre 60% e 80%, pois as proteínas não se desnaturam com facilidade na ausência de água. A execução de qualquer serviço farmacêutico deve ser precedida de antisepsia das mãos do profissional, independentemente do uso de equipamentos de proteção individual. Abaixo está descrita uma técnica para higienizar as mãos. Acionar o fluxo de água, molhar as mãos, aplicar sabonete na palma da mão em quantidade suficiente, ensaboar as palmas das mãos fazendo movimentos de fricção entre as mesmas, esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos. Esfregar a palma da mão esquerda contra o dorso da mão direita, entrelaçando os dedos. Com os dedos entrelaçados, friccionar os espaços interdigitais. Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos com um movimento de vai e vem. Utilizando a palma da mão esquerda, esfregar o polegar direito. Utilizando a palma da mão direita, esfregar o polegar esquerdo. Limpar as polpas digitais e unhas da mão esquerda, movimentando-as na palma da mão direita, que deve estar em forma de concha. Limpar as polpas digitais e unhas da mão direita,
movimentando-as na palma da mão esquerda, que deve estar em forma de concha. Limpar o punho esquerdo com a palma da mão direita e limpar o punho direito com a palma da mão esquerda. O atendente de farmácia deve manter as unhas naturais limpas e curtas, sem esmalte, bem como evitar anéis, pulseiras e outros adornos. O diabetes mellitus é um grupo de distúrbios metabólicos que apresentam, em comum, a hiperglicemia, acima de 10 mg por decilitro em jejum, como resultado de defeitos na ação da insulina, na secreção de insulina ou de ambas as condições. O diabetes mellitus pode ser classificado em diabetes tipo 1 ou insulino dependente, diabetes tipo 2 ou não insulino dependente e ainda o diabetes gestacional. O diabetes tipo 1 é mediado por autoimunidade, que promove destruição das células beta-pancreáticas. No diabetes tipo 2, ocorrem defeitos na ação e na secreção da insulina. Além da hiperglicemia, pode ocorrer hipoglicemia, caracterizada por níveis glicêmicos abaixo de 60 mg por decilitro, causando os seguintes sintomas: sensação de fome aguda, dificuldade de raciocinar, sensação de fraqueza associada a um cansaço muito grande, sudorese exagerada, tremores finos ou grosseiros de extremidades, bocejamento, sonolência, visão dupla, estado confusional, que pode progredir para a perda total de consciência. A principal forma de monitorar o diabetes é o controle da glicemia. O teste de glicemia capilar é um exame de triagem, ou seja, de monitoramento, e não é um diagnóstico. A determinação da glicemia capilar se dá por equipamentos de autoteste. Os equipamentos de autoteste utilizam glicosímetro, um aparelho manual, fita reagente ou fita teste, lancetador, e são necessárias também luvas de procedimento descartáveis, algodão e álcool etílico a 70%. Os procedimentos devem seguir a sequência apresentada a seguir: separar o material necessário, preparar o glicosímetro e o lancetador, lavar as mãos e fazer antisepsia das mesmas mediante a técnica apropriada, colocar luvas de procedimento, retirar a fita teste da embalagem, ligar o aparelho medidor de glicemia, introduzir a fita teste no aparelho, evitando tocar na parte reagente, orientar o paciente a lavar as mãos com água e sabão e secá-las bem, fazer a antisepsia do dedo a ser lancetado, com álcool 70%. O dedo deve estar completamente seco. Escolher o local para a punção. O melhor local é a ponta dos dedos, evitando a polpa digital. Fazer a punção utilizando o lancetador para coletar a amostra de sangue. Esperar a formação da gota, segurando o dedo do paciente. Encostar a gota de sangue na área indicada. Manter a gota de sangue em contato com a fita teste até o glicosímetro indicar que o volume é suficiente. Descartar imediatamente a lanceta em recipiente apropriado para descarte de material pérfuro cortante. Limpar o dedo do paciente com algodão e álcool 70% e fazer pressão sobre o local da punção por alguns segundos. Fazer então a leitura do resultado. O glicosímetro desligará automaticamente após o término da determinação. Retirar as luvas de procedimento e lavar as mãos. Descartar o material usado no contentor de descarte de material biológico, como a fita, luvas de procedimento descartáveis e o algodão. Anotar o resultado obtido e orientar o paciente sobre o resultado de sua glicemia. Aferição da pressão arterial. O cliente deve estar em repouso de pelo menos 5 minutos, não ter praticado exercícios físicos nos 90 minutos que antecedem a medida da pressão arterial. Não deve estar com a bexiga cheia, não deve ter ingerido bebidas alcoólicas, café ou alimentos e não deve ter fumado nos 30 minutos anteriores ao procedimento. Antes de iniciar a aferição da pressão, deve-se explicar o procedimento ao paciente. Técnica para a medida da pressão arterial. Remover parte da roupa que cobre o braço no qual será tomada a medida de pressão. Posicionar o braço para que o mesmo fique na altura do coração, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido.
Pedir ao paciente para que não fale durante o procedimento. Medir a circunferência do braço do paciente. Colocar o manguito na fossa cubital, de modo que a parte central do mesmo esteja sobre a artéria braquial. Estimar a pressão sistólica, palpando o pulso radial e inflando o manguito até seu desaparecimento. Após esse procedimento, desinflar rapidamente o manguito. Acomodar a campânula do estetoscópio sobre a artéria braquial na altura da fossa cubital. Inflar o manguito até cerca de 30 milímetros de mercúrio, além do nível estimado para a pressão sistólica. Iniciar a deflação de forma lenta, 2 a 4 milímetros de mercúrio por segundo. Determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som, que é um som fraco seguido de batidas regulares. Após este procedimento, deve-se aumentar a velocidade de deflação. Determinar a pressão diastólica pelo desaparecimento do som. Auscultar cerca de 20 a 30 milímetros de mercúrio abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e depois finalizar a deflação de forma rápida e completa. Informar aos pacientes os valores determinados e registrar os valores determinados. A administração de medicamentos pode ocorrer em farmácias, com exceção daqueles exclusivos para uso hospitalar. Os medicamentos adquiridos no estabelecimento a serem utilizados na prestação de serviços de que trata esta seção, cujas embalagens permitam múltiplas doses, devem ser entregues ao usuário após a administração, no caso de sobra. O usuário deve ser orientado quanto às condições de armazenamento necessárias à preservação da qualidade do produto. É vedado o armazenamento em farmácias e drogarias de medicamentos cuja embalagem primária tenha sido violada. Para a administração de medicamentos deverão ser utilizados materiais, aparelhos e acessórios que possuam registro, notificação e cadastro. Devem ser mantidos registros das manutenções e calibrações periódicas dos aparelhos, segundo regulamentação específica do órgão competente e instruções do fabricante do equipamento. Este curso não pretende apresentar as técnicas de administração de medicamentos. Procedimento de inalação. O profissional deverá, antes de iniciar o procedimento de inalação propriamente dito, preparar o material necessário, lavar as mãos e colocar as luvas. Na sequência, deverá explicar o procedimento ao paciente ou responsável. Se o paciente for uma criança, tente tranquilizá-la. Os seguintes passos devem ser seguidos na sequência: inserir o medicamento no recipiente adequado, de acordo com as orientações contidas na receita, conectar a máscara e colocá-la adequadamente no paciente e ligar o aparelho. Procedimento para a aplicação de injetáveis, somente para farmacêuticos formados. Atividades: organizar o material necessário, fazer uma inspeção visual na ampola ou no frasco para verificar possíveis alterações, higienizar as mãos, vestir as luvas de procedimento, explicar ao paciente o procedimento que será realizado, carregar a seringa, fazer a antisepsia no local da aplicação utilizando algodão e álcool 70%, introduzir a agulha, aspirar para verificar se foi acessado um vaso sanguíneo. Se nenhum vaso foi acessado, aplicar o medicamento lentamente, retirar a agulha, ocluir o local da punção com algodão seco. Este procedimento favorece a hemostasia. Desprezar o material utilizado em recipiente apropriado. Retirar as luvas das mãos, registrar o procedimento. Perfuração do lóbulo auricular para colocação de brincos. A perfuração do lóbulo auricular deverá ser feita com um aparelho específico para esse fim e que utilize o brinco como material perfurante. Não poderão ser utilizados agulhas de aplicação de injeção, agulhas de suturas ou outros objetos para a realização de perfuração. Os brincos e a pistola, a serem oferecidos aos usuários, devem estar regularizados junto à Anvisa. Os brincos deverão ser conservados em condições que permitam a manutenção da sua esterilidade. Sua embalagem deve ser aberta apenas no ambiente destinado à perfuração.
sob a observação do usuário e após todos os procedimentos de asepsia e antisepsia necessários para evitar a contaminação do brinco e uma possível infecção do usuário. Os procedimentos relacionados à antisepsia do lóbulo auricular do usuário e das mãos do aplicador, bem como ao uso e asepsia do aparelho utilizado para a perfuração, deverão estar descritos em POP, com indicação das referências bibliográficas utilizados. O POP deverá especificar os equipamentos de proteção individual a serem utilizados, assim como apresentar instruções para seu uso e seu descarte.